Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Então abra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Iremos ler a partir do versículo 1. Quando você achar, fique de pé em reverência à palavra de Deus, pois a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem. E quando Deus fala, nós devemos ter reverência. Amém, gente? Quem achou, diga achei. Então fique de pé em reverência à palavra de Deus. Está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu vou reler o versículo 4 que diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa declaração de Jesus parece um paradoxo. Pastor, agora o senhor falou grego. O que é esse tal de paradoxo? Paradoxo é quando uma frase, ela parece ser contraditória. Vocês estão entendendo, sim ou não? Paradoxo é uma frase que parece ser contraditória. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram. O que significa esta palavra, ou na verdade essa expressão, bem-aventurado? O que significa? Mais do que feliz. Olha só como parece um paradoxo. Bem-aventurados os que choram. O choro geralmente está associado a quê? Ao sofrimento e à infelicidade. Mas Jesus está dizendo que mais do que feliz são os que choram. Pastor, agora parece que deu um nó aqui no meu cérebro. Não tem problema, o Espírito de Deus, ele vai te dar o entendimento dessa palavra agora. Você crê? Então eu vou reler o versículo 4 e você vai repetir após a minha leitura bem alto e bem forte. Vamos lá. Bem-aventurados. Mais alto, gente, com mais entusiasmo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque eles serão consolados. Você crê que esta palavra vem de Deus? O Senhor, ele vai te consolar. Se você tem chorado, se você tem derramado lágrimas, e essas lágrimas têm sido muito presentes na sua vida, acredite, o Consolador está aqui hoje, para enxugar dos teus olhos toda lágrima e te consolar. Coloque a palavra sobre o teu assento e vamos aplaudir ao nosso Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado, este povo está aqui hoje
não para ouvir o homem, mas para ouvir a tua voz. Vem com teu Espírito Santo agora e toma o teu lugar aqui neste altar, que eu diminua e o Senhor cresça. Remove todo embaraço e obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento. A partir de agora, não converse, não caminhe pela igreja durante a pregação. Pegue papel e caneta para você anotar, por favor. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, está registrado o sermão mais famoso que o Senhor Jesus pregou. Este sermão, esta pregação, é conhecida por algumas pessoas como o Sermão da Montanha, outros conhecem como o Sermão das Bem-aventuranças. E neste capítulo 5, Jesus vai falar por diversas vezes sobre uma vida bem-aventurada. E o que significa esta palavra bem-aventurado? Significa mais do que feliz, favorecido pelos céus. Então Jesus aqui, ele nos ensina princípios para uma vida mais do que feliz. Aqui no capítulo 5, o primeiro princípio que Jesus ensina para que uma pessoa seja mais do que feliz, é ela ser pobre de espírito. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu vou dar apenas um resumo para você que não pôde assistir essa mensagem. Pobre de espírito é uma pessoa humilde de espírito, é uma pessoa que reconhece a sua total dependência de Deus. Pobre de espírito é o contrário de autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente, hein? É aquela pessoa cheia de si, é aquela pessoa que confia demais em si mesma, na sua sabedoria, a ponto de desprezar a palavra de Deus. Então esse é o autossuficiente. O pobre de espírito é diferente, ele é humilde, ele reconhece a sua total dependência de Deus. Então esse é o primeiro princípio para uma vida feliz. Se você quer ser mais do que feliz, você precisa ser humilde. E a pessoa que é humilde, mesmo que ela tenha razão em algum determinado assunto, ela não vai discutir ou brigar para provar que ela tem razão. Ela prefere, então, que aquela outra pessoa que está exaltada, que está querendo provar a sua razão, ela prefere que o outro pense que tem razão, do que discutir para provar que ela tem razão. O pobre de espírito, ele é uma pessoa totalmente dependente de Deus. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio para uma vida bem-aventurada. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Parece um paradoxo. Como é que pode ser feliz uma pessoa que vive chorando? O choro geralmente está associado a quê? Hein, minha gente? A tristeza, não é? E a tristeza está associada a quê? Ao sofrimento e à infelicidade. Mas eu quero dizer para você que existe uma tristeza que é boa. Ei, existe uma tristeza que é boa. Pastor, se eu tenho razão
nisso que o Senhor está falando? Tenho certeza. Esse choro que Jesus está se referindo aqui, não é o choro de alguém que sofreu uma perda de algum bem, de um emprego, mas esse choro que nos faz ser felizes. Olha que coisa interessante, esse choro que nos faz ser felizes, é o choro do arrependimento, o choro por causa dos nossos pecados. A palavra nos ensina que nós devemos chorar por causa dos nossos pecados. Olha o que está escrito na carta que Tiago escreveu. Tiago fica depois da carta aos Hebreus. Carta que Tiago escreveu, capítulo 4. Carta que Tiago escreveu, capítulo 4. Iremos ler o versículo de número 8. Diz assim: chegai-vos a Deus. Acharam aí? Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai. E o que, minha gente? E chorai. Converta-se o vosso riso em quê? Em pranto. E o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, em tristeza. Tiago está dizendo aqui que se nós queremos nos aproximar mais de Deus, nós temos que purificar o nosso coração. E como é que eu purifico o meu coração? É quando eu choro por causa dos meus pecados, é quando eu choro e sinto tristeza por causa do pecado. E esse tipo de choro, esse tipo de tristeza, ele vai te levar a ser uma pessoa bem-aventurada. Esse é o tipo de choro e de tristeza que é bom e que provém de Deus. Esse choro, essa tristeza por causa do pecado, é um choro, uma tristeza que, se você conservar dentro de você, ele vai te fazer a cada dia se aproximar mais de Deus. Pastor, mas como é que é? Quer dizer que existe um choro, existe uma tristeza que é boa e que provém de Deus? Como é que funciona isso, pastor? Isso acontece quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo. Presta atenção. Essa tristeza que provém de Deus, esse choro que provém de Deus, é aquele que acontece quando nós somos confrontados e repreendidos pelo Espírito Santo. Jesus, ele disse que o Espírito Santo, ele nos convence de quê, minha gente? Alô? Ele nos convence do pecado, da justiça e do... Quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo dentro dela, e ela comete um pecado, depois que ela comete aquele pecado, ela começa a sentir uma tristeza dentro dela, porque o Espírito Santo começa a confrontar aquela pessoa através da palavra. Quem aqui lembra da história do salmista Davi? Levanta a mão. Davi, ele cometeu pecados
que pela ótica humana são gravíssimos. Ele adulterou, ele fez um plano para matar o marido da mulher com quem ele adulterou, mas Deus enviou o profeta Natã, lá no palácio do rei, e o profeta Natã disse: Davi, eu tenho uma parábola para te contar. Havia um homem rico, que tinha muitas ovelhas, que tinha muito dinheiro, e havia um homem pobre que morava ao lado da casa do homem rico, que tinha só uma cordeirinha. E o homem rico, apesar dele ter muitas cordeiras, muitas ovelhas, muito dinheiro, ele pegou a cordeirinha daquele homem pobre. Aquele homem só tinha uma única cordeira, e ele pegou e matou e fez um churrasco com aquela cordeirinha. Aí Davi, ele se encheu de ira. Olhe para mim, Davi, quando ele ouviu essa parábola, ele disse: fala logo, fala quem é esse homem, esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. Então o profeta Natã disse: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Você tem ouro, prata, você tem esposas e concubinas, enquanto Urias ele só tinha Batseba. E você, apesar de ter várias esposas e concubinas, você tomou a esposa de Urias. E Davi, quando ele foi confrontado pelo Espírito, porque só quem sabia disso era quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conhece os segredos mais íntimos de cada pessoa. E o Espírito Santo vai usar o profeta para confrontar Davi. E Davi, ao invés de se justificar, ao invés de Davi ele ficar se justificando, Davi ele vai cair de joelhos, ele vai começar a chorar, e durante muitos dias ele vai ficar triste por causa do seu pecado, e ele vai se arrepender do seu pecado. É isso que o Espírito Santo faz em nós, ele nos confronta. E se porventura você está aqui, você que diz que é cristão, você que diz que é cheio do Espírito Santo, se você não sente mais tristeza por causa do pecado, se você não se incomoda com o pecado, se você não chora por causa do pecado que você comete, então tem algo muito errado. Porque quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quando ela peca, ela sente uma tristeza, ela chora, porque o Espírito Santo confronta. Veja o que está escrito aqui na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Deus ele não passa a mão na cabeça quando a pessoa ela comete o erro, comete o pecado. A palavra diz que Deus ele disciplina aquele a quem ele ama. Mas tem pessoas que com o passar do tempo o coração vai se endurecendo, o coração vai se tornando duro como uma rocha, como um diamante, de maneira que a pessoa já não mais ouve a voz do Espírito Santo. E é aí o motivo porque muitas pessoas elas já não choram mais por causa do pecado, não sentem mais tristeza. Olha só, veja aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8, ou melhor, capítulo 7, versículo 8 diz: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou.
ainda que por pouco tempo. Versículo 10, ou melhor, versículo 9: agora folgo, ou seja, me alegro, porque não fostes contristados, ou melhor, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? Olha aqui, ó, a tristeza que é gerada pelo Espírito, ela gera o que, gente? Arrependimento para quê? Para salvação. Então Deus muitas vezes Ele nos entristece, quando Ele nos confronta através da palavra. Ele nos confronta. Essa é a tristeza e o choro que levam uma pessoa a ser bem-aventurada, porque quando uma pessoa ela se entristece, porque ela ouviu a voz do Espírito Santo e ela reconhece que ela pecou, ela se entristece por causa daquilo que ela fez, ela sabe que aquilo que ela fez entristeceu o coração de Deus, e por causa daquilo, ela sabe que aquilo pode levá-la a se afastar de Deus. Então ela sente uma tristeza, e essa tristeza gera o que, minha gente? O arrependimento. E o arrependimento gera o que? A salvação. Se você tem vivido na prática do pecado e você já não sente mais nada, o pecado se tornou uma coisa normal, você não sente mais a tristeza que é gerada pelo Espírito, então quer dizer que o Espírito Santo já se retirou da tua vida, e isso é algo grave, porque se o Espírito se retira, quem então vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Esse é o primeiro tipo de choro, que nos faz ser bem-aventurados. Lembra do que nós lemos no início? Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Nós temos que chorar a cada dia, chorar arrependidos por causa do pecado, chorar inconformados por causa da nossa natureza corrupta. A nossa natureza humana, ela é corrupta, e quem falou isso foi o próprio Jesus. Jesus, ele disse que do coração do homem procedem o quê? Os adultérios, os homicídios. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e é perverso. Jesus, ele certa vez disse: se vocês sendo maus, olha o que Jesus disse, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. A nossa natureza humana é uma natureza má, perversa. O coração humano, ele é um coração contaminado pelo pecado. Mas se você começar a ouvir a voz do Espírito, e você começar a chorar, se lamentando pelos teus pecados, sabe o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai te transformar a cada dia, e vai te libertar de todo pecado. Oh glórias! Diga glória a Deus. Não se conforme com o pecado. Porém existe um segundo tipo de choro, que nos faz ser bem-aventurados. Existe um segundo tipo de choro, que nos faz ser bem-aventurados. Pastor, e qual é esse segundo tipo de choro que nos faz ser bem-aventurados?
O segundo tipo de choro que nos faz ser bem-aventurados é quando nós choramos pelas almas perdidas, é quando nós choramos pelo nosso próximo que está sofrendo, pelo nosso próximo que está sendo destruído. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Olha para mim, preste atenção. Sabe o que é que eu entendo quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram? Eu entendo que Jesus, ele está mostrando que é feliz aquele que tem um coração sensível, porque o choro é uma característica de uma pessoa que é o quê? É uma pessoa sensível, é ou não é? E Jesus nos mostra que nós devemos ser sensíveis. Sensíveis a quê, pastor? Sensíveis ao sofrimento do próximo. Infelizmente nós estamos vivendo numa época aonde o amor se esfriou de tal maneira que hoje as pessoas estão vivendo com um coração de pedra. E o pior, na verdade eu chego já nessa parte, mas nós estamos vivendo uma época onde as pessoas hoje vivem com um coração de pedra. Antigamente, quando uma pessoa morria, ainda que as pessoas não conhecessem, mas quando uma pessoa morria, o que acontecia, hein? Mesmo que a pessoa não conhecesse, ela sentia a dor da família, é ou não é? É ou não é? Chorava. Hoje em dia, se uma pessoa morrer atropelada aqui, enche de pessoas ali e muitos ficam rindo, zombando, outros ficam tirando fotos, postando no Facebook, é ou não é? Não respeita nem o defunto. Aquele cantor famoso, sertanejo, que morreu num acidente de trânsito, como é que é o nome dele, hein? Cristiano Araújo. Rapaz, morreu, de repente postaram a foto dele dentro do necrotério. Olha só que falta de respeito. Que falta de respeito, hein? O camarada lá em cima da pedra, morto, e alguém vai lá e posta. Recentemente, aqui mesmo na Serrinha, aconteceu um acidente de trânsito. Ali perto do Super do Povo, um caminhão colidiu com uma moto e o rapaz morreu na hora. E a equipe de reportagem de uma das emissoras aqui da região foi fazer a reportagem e foram procurar os documentos do rapaz. Roubaram a carteira do defunto. As pessoas estão vivendo nós estamos vivendo uma época onde o amor se esfriou e as pessoas não sentem mais a dor do próximo, não existe mais compaixão. Tem gente que vê o próximo sofrendo e ao invés de estender a mão, faz empurrar a pessoa para o abismo, é ou não é? E o pior é que dentro da igreja isso acontece. Sabe, tem pessoas que se dizem cristãs, ou melhor, hoje nós vivemos numa época onde ser cristão se tornou uma moda, é ou não é? A maioria dos atores, a maioria dos cantores se convertem e dizem que, ou melhor, se convertem entre aspas e dizem: agora eu sou cristão. Mas está faltando o principal,
está faltando o principal, a marca que mostra que uma pessoa é cristã. Alguém sabe me dizer qual é a marca que mostra que uma pessoa é cristã? Hein? Qual é a marca que mostra que uma pessoa é cristã? O amor, muito bem. O amor. O amor é que mostra que uma pessoa é cristã. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas hoje em dia na igreja, infelizmente, nós vemos uma falta de sensibilidade. Há pessoas que passam por alguns irmãos e viram o rosto. Outras vão dar a paz, mas dá assim como quem não quer dar a paz, ó, paz do Senhor. É ou não é? As pessoas vêm para a igreja, participam da reunião, mas não procura saber como é que está o próximo. É ou não é? Parece até um grupo de estranhos. Hein, gente? É ou não é? Vem para o culto, participa do louvor, da adoração, ouve a palavra, aí depois que termina, dá a paz, cada um vai para a sua casa. Eu te pergunto, será que isso é ser igreja? Às vezes tem alguém na igreja necessitado, precisando de um auxílio, a pessoa está passando necessidade, e aí tem aquele irmão que sabe que a pessoa está sofrendo, a pessoa tem condições de ajudar, mas ela simplesmente ignora. Ou então a pessoa vê, quando uma pessoa ela tem sensibilidade, só de olhar nos olhos ela percebe como é que está o seu próximo. É ou não é? É ou não é? Eu, pastor Alain, se eu olhar para uma pessoa, geralmente eu percebo como é que está o coração daquela pessoa. Você está entendendo? Sim ou não? Só pela voz, se eu ligar para a pessoa e a pessoa falar meio que diferente, eu já sei se ela está bem ou não está. Isso se chama o quê? Hein, gente? Diga sensibilidade. Diga sensibilidade. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Queridos, nós temos que ser sensíveis ao nosso próximo. Se você quer ser realmente igreja de Jesus, e não só mais um religioso dentro da igreja, então você precisa entender isso. Ah, pastor, mas eu estou cansado de me decepcionar com as pessoas. Meu amigo, já pensou se Jesus fosse se cansar de se decepcionar com você, hein? Você estava condenado, hein? É por isso que ele nos diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. E sabe como foi que ele nos amou? Incondicionalmente. Ele nos amou apesar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Se você não é capaz de conviver com o teu irmão, mesmo sabendo dos defeitos dele, então você ainda não entendeu o que é ser cristão. Você não se converteu, precisa se converter de novo. Você precisa nascer de novo, porque ser cristão é ser imitador de Cristo. E Jesus ele disse assim: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado aquele que é sensível para ter compaixão. Se tem uma coisa que Jesus demonstrou durante a sua vida, foi a compaixão. Um dia Jesus estava passando por um determinado lugar e de repente um leproso se aproximou, meio que sem jeito, porque os leprosos eles tinham que ficar isolados da sociedade. O leproso se aproximou meio acanhado e disse: Senhor, se quiseres tu podes me purificar. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele com íntima compaixão.
A palavra também conta a história de uma mulher que era viúva e que ela perdeu o filho e estava indo para o cemitério sepultar o filho. E Jesus encontrou aquela mulher no meio do caminho e diz a palavra que Jesus olhou para ela e sentiu o quê? Hein, minha gente? Compaixão. Quando você entende que precisa sentir a dor do outro e chorar, pois a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Aí você vai ser bem-aventurado, porque aí você se tornou um verdadeiro cristão. Mas o que nós temos visto hoje na igreja é o contrário. Há pessoas que estão sempre prontas para julgar, apontar o dedo, condenar, criticar. É ou não é verdade? Se o pastor começar a reunião um pouquinho atrasada, alguém vai lá e critica. Se o pastor fala sobre o dízimo e a oferta, alguém critica. Se não fala de oferta, critica. Se o pastor demora na mensagem, se ele prega demais, ele é chato. Se ele prega uma mensagem curta, ele é superficial. Entende? Se ele fala com todo mundo, ele é intruso, ele é inconveniente. Se ele é aquele camarada fechado, ele é o quê, hein? Antipático. Infelizmente, minha gente, dentro da igreja, o que mais existe é julgamento. Eu estou falando isso aqui, gente, não como uma forma de acusação, mas uma forma de confrontar, para que você venha despertar, para que nós venhamos despertar. Eu não sei se você ficou sabendo do pastor que recentemente cometeu suicídio. Quem ficou sabendo? Levanta a mão. Pastor da Assembleia de Deus. Ele era presidente de um ministério, mas o pastor cometeu suicídio. E aí tem muitas pessoas que quando veem isso já começam a criticar. Está vendo? Não era de Deus não, era endemoniado. Infelizmente as pessoas, e o pior, no meio cristão, são ágeis para julgar e lerdas para amar. São ágeis para criticar e lerdas para ajudar, para fazer. E me mandaram esses dias o áudio do pastor, a última pregação desse pastor, e ele fez um desabafo. Ele fez um desabafo, gente. E tudo aquilo que ele falou eu posso confirmar. Ele falou muitas coisas, mostrando como é difícil a vida de um pastor. Eu postei no grupo da igreja, se você quiser, depois você procura lá. Como é difícil a vida de um pastor. Eu não sei por que ele tirou a sua vida, talvez foi por isso. Estava tão triste, estava tão pressionado, estava tão desgostoso por causa que se doou muito e não teve ajuda. Ele aconselhou tantas pessoas e a vida do pastor é assim, aconselha tantas pessoas, mas quem é que está disposto para ouvir o pastor? Na verdade, nem todos estão preparados para ouvir o pastor. Ser pastor é um ministério solitário. Às vezes, o pastor ele sofre calado. Às vezes o pastor faz inúmeras coisas na igreja e as pessoas não valorizam. Mas para criticar são ágeis. Está faltando a sensibilidade no nosso meio para chorar com os que choram,
para que, se algum dos nossos irmãos caiu no pecado, tem gente que parece que tem prazer, o irmão caiu, ele pega um saco de pedras para apedrejar, está vendo? Está vendo só? Mas poucos são aqueles que fazem como Jesus. Pedro caiu, negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus não ficou jogando no rosto de Pedro, Jesus foi lá e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você está compreendendo, meu amado? Sim ou não? Quem está compreendendo esta palavra? Está faltando amor no nosso meio. Bem-aventurados os que choram. Quando uma pessoa ela tem amor no coração, quando ela vê o próximo sofrendo, ela sofre junto. Recentemente um pastor amigo meu aqui do ministério, um companheiro, perdeu um parente. E um dia eu fui até ele e disse: ô meu amigo, olha, minhas sinceras condolências. Impressionante, quando eu dei um abraço nele, eu fiquei tão emocionado, que meus olhos se encheram de lágrimas. Isso é o amor, gente, ao próximo. Isso é ser um cristão verdadeiro, é você olhar a dor do próximo e você chorar junto, sentir. Quando eu dei um abraço nesse pastor amigo que estava sofrendo por causa da perda do seu parente, eu chorei. Eu tentei conter as lágrimas, mas eu não consegui. Porque é assim, quando a gente realmente ama o próximo, a gente chora junto, a gente sente a dor do outro. E Jesus, ele ensinou isso. Ele ensinou isso. A palavra nos ensina isso. Para nós encerrarmos, vai comigo lá em Gálatas. Me desculpa aí, querido, mas eu não sou muito de chorar não, mas às vezes. Gálatas capítulo de número 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Olha aí. A palavra nos ensina aqui que nós devemos carregar, amados, a carga uns dos outros. Se tem alguém no nosso meio que está meio fraco, abatido, eu e você como cristãos, nós temos que ajudar aquela pessoa a carregar a cruz, para que nós venhamos cumprir a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é uma só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toda a igreja fique de pé e vamos aplaudir a Jesus Cristo. Bem-aventurados os que choram. Tem alguém lá na tua casa que está aprisionado pelos vícios? Chore por essa pessoa. Chore por ela em lágrima, em oração. Tem um parente seu que está depressivo? Chore por essa pessoa. Chore em oração por ela. Tem um irmão da igreja que caiu no pecado e que não consegue caminhar? Chore. Tem pessoas na igreja que estão afastadas? Chore por essas pessoas. Talvez tem pessoas lá na tua casa que estão sofrendo.
estão isoladas dentro do quarto, sofrendo por causa dos dramas da vida, e elas estão precisando de alguém que se importe com elas, alguém que diga: ei, eu estou aqui com você. Talvez é isso que está faltando para você ganhar aquele teu parente. Talvez o que está faltando não é você pregar, é você viver aquilo que você prega. É você chegar para aquele teu parente e dizer: ei, pode contar comigo. É você chegar para aquele teu parente que às vezes talvez é uma pessoa ignorante, é uma pessoa bruta. Você não entende por que ela é assim, mas talvez é porque ela está sofrendo. Está faltando você chegar para ela e dizer: o que está acontecendo? Ei, está tudo bem? Olha, eu estou aqui, você pode contar comigo, pode desabafar comigo. Meu querido, hoje, se você tem chorado por causa dos dramas, das tribulações que você tem passado, Jesus, Ele está aqui hoje, Ele quer te consolar. Mas para Ele te consolar, você precisa tomar uma decisão. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Choram pelo quê? Por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, da sua natureza corrupta. Se você reconhece que é pecador, mas você não quer mais continuar vivendo assim, se você reconhece que é pecador e você quer receber a salvação, a vida eterna, você reconhece que é pecador, hoje Jesus está aqui para te perdoar de todo o pecado, te livrar de toda culpa e te dar uma nova vida. Ele está aqui para te consolar escrevendo o teu nome no livro da vida e fazendo morada dentro do teu coração. Se você ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levante a sua mão direita agora. Tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu a Jesus? Enquanto você não receber Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai continuar vivendo uma vida de lágrimas, de dor e sofrimento, porque só Jesus pode te dar vida de verdade. Então você que quer receber Jesus, levante a sua mão direita agora. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, mas aquele que me negar, eu negarei diante de meu Pai. Não adianta você dizer que crê em Jesus e não toma a decisão de confessá-lo publicamente. Tem que confessá-lo. Então você que quer confessar a Jesus hoje, erga a tua mão direita agora. Tem alguém que quer receber Jesus como único Senhor e Salvador? Se tem, levante a mão. Não tem? Então agora eu vou fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas você se afastou do caminho, você saiu da casa do Pai, o teu coração se endureceu, ele foi se endurecendo a ponto de você não mais ouvir a voz do Espírito Santo, e você se entregou ao pecado, de maneira que você já não sentia mais a tristeza, já não se arrependia mais. Isso é perigoso. Mas hoje, pode ser que através dessa palavra você tenha sido incomodado pelo Espírito. O Espírito Santo não desiste de você, e Ele está te chamando hoje para você voltar. Ele está te chamando, Ele está de braços abertos, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele te ama. Você que quer voltar para a casa do Pai, quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão direita agora. Tem alguém que está afastado, afastada, e quer voltar para o caminho, quer se reconciliar? Não tem? Então agora eu vou fazer o último convite, a você que talvez até já recebeu Jesus, mas ainda não é batizado nas águas depois de adulto. Jesus disse: quem crer e for batizado será
salvo, quem não crer será condenado. Se você ainda não é batizado nas águas, você ainda não entrou no reino de Deus. E quando a pessoa ela reconhece que é pecadora, quando uma pessoa ela sente tristeza por causa dos seus pecados, ela não mede esforços para se batizar, porque quando uma pessoa ela é batizada, o que acontece, hein? O pecado, o passado dela é sepultado ali nas águas do batismo, e ela se torna uma nova criatura. A pessoa que chora por causa dos seus pecados, a pessoa que não quer mais ser escravizada pelo pecado, ela decide se batizar nas águas depois de adulta. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A pessoa que não é batizada, ela não entrou ainda no reino. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Quem disse que é para quem está preparado? Jesus disse: venha a mim do jeito que você está. Então você que não é batizado e quer se batizar no próximo batismo, ergue a tua mão direita agora. Tem alguém aqui hoje que ainda não é batizado e quer se batizar no próximo batismo? Não tem? Então todos coloquem a mão direita sobre o local do coração. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.